Bom, vamos dando sequência aí à série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Rio Preto. Recebemos hoje o prefeiturável do PSL, o Marco Casale. As entrevistas têm 40 minutos cada e abordam os temas mais importantes aí para o futuro de Rio Preto, como saúde, educação, economia, mobilidade, desenvolvimento social, etc., além de algumas particularidades envolvendo os candidatos. O Casale tem 57 anos, é engenheiro e empresário. Ele tem como vice a ex-secretária de Saúde, a Terezinha Pachá, que é do PSB. Essa entrevista será reprisada logo mais às 9 horas da noite e amanhã às 7 horas da manhã e ao meio-dia. Ao longo do final de semana, ela também será reprisada junto com outras entrevistas dos outros candidatos, todas de maneira igualitária. E já foram entrevistados aqui pela TV Câmara quase todos os outros candidatos, o Carlos Alexandre, do PCdoB, o Felipe Marchesoni, do Novo, a Celi Regina, do PT, o Paulo Bassan, do PRTB, o Edinho Araújo, do MDB, o Rogério Vinícius, do DC e o Marco Rilo, do PSOL. Amanhã é a vez da candidata do Republicanos, a Coronel Helena, e a TV Câmara aguarda a confirmação do candidato do PDT, Carlos de Arnaldo. Como eu disse, essa entrevista terá 40 minutos que começam a ser contados a partir de agora. Candidato Marco Casale, muito obrigado por atender nosso convite e começo perguntando para o senhor por que o senhor decidiu ser candidato a prefeito de Rio Preto e o que o senhor considera que o credencia para ocupar a função mais importante da nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado a você, a TV Câmara, por esse momento de explanação dos nossos trabalhos, né? Primeira pergunta, por que eu estou nesse embate na política? Venho fazendo um trabalho partidário praticamente há 3 anos, e representando uma estrutura de base do PSL para a região. Em 2018, já fazendo esse trabalho de criação de diretórios para a região noroeste paulista, fui convidado a me candidatar a deputado estadual. Era um contexto até inesperado, porque inicialmente, assim como a vida, né, e a profissão, o tempo é o conhecimento, na política foi muito precoce isso, já então há 1 ano fazendo um trabalho partidário. Esse convite pelo PSL para que eu me saísse candidato a deputado estadual me pegou de surpresa, mas já preparado para um trabalho que se iniciou então em 2018, onde vinha ser então candidato a deputado estadual. Tive uma votação muito boa, 13.288 votos, com trabalho praticamente de 3 meses de campanha, sem recurso do fundo eleitoral e sem tempo de TV. Posterior a isso, né, continuamos a fazer esse trabalho e aí passei a me preparar para exercer a representatividade do povo dentro da política. Então, passado mais algum tempo, nessa eleição, o partido novamente me habilitou a concorrer para a prefeitura, né? E a experiência adquirida ao longo desse tempo de convívio com a estrutura partidária, o PSL dentro da filosofia, que é o meu princípio também de trabalho, me convidou novamente para ser candidato a prefeito. O trabalho ao longo desses 2 anos me preparou para esse contexto, uma vez que nós, em 2018, elegemos a maior bancada pela população acreditar no que aquilo que o PSL propunha. Partir Acho que a gente... no caso do PSL, mais pelo PSL, por São Paulo, 10 deputados federais, e passando então a conviver com esse processo, né, como se
busca como se transita esses órgãos, preparado para uma gestão do município, onde o fundamento é a criatividade, a competência. Eu venho, a carreira profissional minha, exerço a área de engenharia civil, a infraestrutura, construção civil é uma base fundamental para o desenvolvimento do município, para que se traga benefícios ao cidadão. Digo aí, então, na questão de águas, esgoto sanitário, trânsito, planejamento urbano. Já tinha essa experiência profissional de 30 anos e com a experiência política adquirida e a confiança do partido na pessoa do Casale como gestor, que me conduziu, então, à candidatura para prefeito, para que a gente represente a mesma filosofia de 2018, 17, elegemos um presidente da República, venho nesse momento como candidato pelo 17, pelo PSL, para trazer a minha experiência de vida, as dificuldades que eu passei, olhando para o povo, fazendo o governo para o povo, na busca da gestão popular, né? O Casale está aí, então, para esse embate, uma luta muito difícil, mas onde só os bons sobrevivem. Então, estamos aí para somar e tentar trazer para a população a minha experiência de vida, minha coragem e minha energia para lutar por esse povo que carece de muito apoio e muito trabalho. Muito bom, candidato. Bom, como eu disse, na segunda-feira foi divulgada aí a primeira pesquisa de intenção de voto, pesquisa que colocou o senhor com traço, não pontuou. Surpreendeu o senhor? Alguma consideração? Dá para confiar na pesquisa? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, quem está na política entende qualquer tipo de resultado. Primeiro porque cada órgão, cada empresa que exerce uma pesquisa, ela é contratada por alguém, né? O Casale não fez a pré-campanha, até porque no trabalho partidário nós estávamos até o dia 16 de outubro fazendo a composição do PSL em toda a região noroeste, que é uma região que eu represento dentro do trabalho partidário. Só iniciamos nossa campanha a partir do dia 16, que inclusive neste dia foi fechada a composição de apoio ao meu trabalho por mais 3 partidos, conservadores de direita. E esse traço, para mim, é uma motivação imensa, porque agora nós estamos iniciando o trabalho, é uma campanha muito curta, difícil de se realizar, porque o Casale é uma pessoa do povo, uma pessoa que veio de família humilde, que começou também do zero. Então, como eu saí do zero, do princípio de humildade, e consegui vencer com luta e muito trabalho, nossa campanha já começou a disparar. Já existe uma outra campanha aí bem fundamentada de um governo a nível estadual, onde o Casale já aparece chegando lá para o 3º, 4º lugar, e nós nem começamos o trabalho ainda. E tenho certeza que a disputa desse momento ela vai se resumir naquele que vai representar o povo, a pessoa que é popular, que tem conhecimento de todos os assuntos que os bairros, que a periferia, que os mais pobres precisam. Recebi um apoio muito bom de um ex-prefeito, Valdomiro Lopes, que foi um prefeito popular e que acreditou que o Casale seja a pessoa que vai dar andamento e segmento naquilo que ele plantou na gestão anterior. A visão é a mesma. O Casale é a pessoa que está chegando preparado politicamente, organicamente e profissionalmente para realizar aquilo que o povo precisa, seja nos pilares, que é o nosso contexto principal, né? Primeiro, sempre a saúde, educação, geração de emprego e renda, habitação e as questões do meio ambiente, que sempre fazem parte de qualquer contexto, né? Okay. E o Casale, então, o traço, nós já começamos a multiplicar isso, daqui a pouco em 2 traços para fazer um 11, e a gente vai chegar para concorrer, com certeza. Hoje, no cenário de pesquisa, já é 2º turno para São José do Rio Preto, então eu tenho certeza que a disputa vai ser bem interessante e nós vamos mostrar o potencial e a capacidade que nós temos para chegar.
Sem dúvida. Só lembrando que o Casale, a partir de sexta-feira, tem o segundo maior tempo de televisão, atrás apenas do atual prefeito Edinho Araújo. Candidato, uma pergunta, uma colocação, uma reflexão que eu tenho feito aí com todos os candidatos, que a gente vive aí num período de forte viés conservador e, por vezes, até reacionário, né? E o senhor pertence ao PSL, partido que elegeu o presidente Jair Bolsonaro, e um dos responsáveis aí, um dos partidos que está na ponta desse extremismo. Eu queria saber o que o senhor pensa dessa polarização da política brasileira que se reflete em Rio Preto e como que o senhor se identifica no espectro partidário ideológico. Olha, sempre me identifiquei, né, como conservador. O contexto, então, que nos levou a representar uma campanha do atual presidente, o Casale foi a pessoa que trouxe o presidente, ainda em campanha, em carreata, em São José do Rio Preto. A mesma ideologia, a mesma filosofia. O tempo de TV é imprescindível para que a gente expresse, e para quem não conheça o Casale, o homem do povo, aquele que gosta de um abraço, um aperto de mão, porque veio da humildade e venceu, precisou de todos os recursos federais e públicos para estudar, né, para comprar uma casa, sabe quais são as dificuldades, mas o Casale é aquela pessoa que mantém o princípio, né, de valorização da religião, da família, e sou uma pessoa que vou lutar para gerar renda, gerar emprego, e essa é a nossa proposta, não mudou o contexto desde que nós estamos dentro do PSL. Ok. Como o senhor mesmo disse, o senhor se considera um conservador e num partido de direita, mas se aliou ao PSB, um partido que, pelo menos estatutariamente, é socialista. Os seus eleitores vão entender essa coligação? Olha, eu não me aliei a ninguém, eu recebi apoio, né? O prefeito Valdomiro Lopes, que transita já há muito tempo no PSB, se encantou com o Casale, escolheu o Casale, vê no Casale o único que pode dar continuidade no que ele fez. Assim como no PSB, nós recebemos o apoio do PSC, do PTC, que são partidos cristãos, né, que vêm dentro da minha filosofia. E a pessoa do ex-prefeito, e inclusive quem ele nos indicou, né, nos presenciou, que é a nossa candidata, a próxima vice-prefeita de São José do Rio Preto, Terezinha Pachá, uma pessoa extremamente preparada para conduzir a questão da saúde, foi secretária da saúde, foi diretora do DRS. Então, para mim, isso é uma somatória de valores, né? Uhum. E isso, inclusive, torna a minha luta mais preciosa. Então, a questão partidária, nós vivemos num país onde você não pode se candidatar sem ter uma legenda, nós não temos a possibilidade da candidatura individual, mas o Casale é a pessoa que recebeu espontaneamente o apoio de todos os partidos, de todos os movimentos de direita, que você bem disse, provocou uma mudança em 360 graus da política no Brasil. Nós vimos desde a intervenção militar, a entrega do poder ao povo em 84, o movimento das diretas já, onde eu já transitava, enveredava por esse contexto político. Nós passamos aí praticamente por quase 30 anos de governo, com ideias socialistas, com projetos socialistas, e nós fizemos essa inversão na política com recurso zero, com tempo de TV zero, mas pelo fato do povo acreditar que nós precisaríamos de um Brasil diferente. Agora, o povo com certeza acredita que Rio Preto precisa de pessoas diferentes. E o contexto do trabalho está aí sendo provado ao longo do tempo, nesses quase 2 anos de governo federal.
E a diretriz, né, o Casale foi escolhido por isso, porque é a pessoa que representa esse movimento, essa política nova, essas ideias novas, esse comprometimento com o cidadão e não com conluios políticos, né? O ex-prefeito Valdomiro vai ter algum papel na sua campanha? Ele vai estrelar os programas de TV e depois, eventualmente, ele vai ter algum papel no seu governo? Olha, a única coisa que foi conversado até agora é que ele participará, né? Nós abrimos o tempo de TV à disposição do que foi a gosto dele, uma pessoa que eu aprendi em pouco tempo a admirar pela forma que ele conduziu o governo, pelos resultados que ele trouxe para o povo, para o pobre, como ele soube cuidar das pessoas. Ele não precisa pedir, ele tem um espaço junto conosco e com certeza eu estarei fazendo convite para que ele vá ao povo junto comigo, né, dentro da possibilidade das limitações aí da Covid, né? COVID. Mas estará presente. Agora, a questão não será pautado exclusivamente na administração com pessoas pelo mérito, em todas as secretarias. Nós não temos compromisso em lotear nenhuma secretaria. Os 3 partidos que estão coligados conosco por ideologia, por filosofia, por... Ok, deu uma falhadinha aí, mas acho que deu para entender. Os partidos estão por ideologia, que o senhor disse, né? Antes de a gente partir para o plano de governo, falar de proposta, duas últimas questões, que a gente teve aí alguns partidários do PSL, como o Coronel Tadeu e a Carla Zambelli, que manifestaram apoio a outro candidato, apesar de serem do seu partido. O senhor pretende fazer alguma coisa? Como que isso repercute na sua campanha? Não, de forma alguma. O bolsonarista, ativista de movimento, ou o cidadão que tem a busca pela filosofia, entende e se ofereceram a trabalhar para o Casale, pelo que o Casale vem fazendo, né, trabalho partidário já há mais de 2 anos, nesse contexto do PSL. Alguns deputados aí que não têm expressão e nem gozam do respeito dentro do partido, inclusive devem passar por uma questão do Conselho de Ética, não somariam nada à nossa campanha. As pessoas que, nem a minha e nem a de quem eles oferecerem esse apoio. A questão partidária é complexa. As pessoas que detêm o domínio das decisões e que têm influência sobre o eleitor estão com o Casale, pelo que nós construímos ao longo desse tempo na construção partidária. 98 cidades que o Casale correu, andou, construiu, conversou para o PSL. E é isso que importa, a representatividade. E é por isso que pelo PSL, pelo 17, pelo que nós fizemos para um governo federal e vamos fazer por Rio Preto, é que o Casale foi escolhido não só por os eleitores conservadores de direita, cristãos que prezam família, escolheram o Casale. Isso é o que vem a somar no contexto de resultado político, né? Ok. Apesar do presidente ter saído do PSL, o senhor espera ter alguma mensagem de apoio dele, alguma declaração, eventualmente, do Bolsonaro para a sua campanha? E pergunto se o senhor tem aprovado o governo Bolsonaro. O próprio presidente já deixou claro que, em primeiro momento, que ele não participaria em apoio ao primeiro turno, até porque ele tem que governar. Você sabe, o eleitor sabe qual é o contexto, né, de um governo federal, é muito amplo, pouquíssimo tempo, muitas decisões, e em se falando de 5.740 cidades praticamente em campanha para prefeito, isso se torna impossível e privilegiar uns poderiam criar mais um mal-estar do que benefício. Ele recentemente fez 2 declarações importantes. Primeiro, que não estando no PSL, é o partido que ele gostaria de retornar, né?
ou seja, eu sempre digo que nós somos filhos de um casal separado que em breve poderão estar morando juntos novamente, reunindo a família. O contexto segundo é que ele declarou por amizade, né, que ele poderia dar um apoio à cidade de São Paulo, Santos e Manaus. Isso porque aí já não é uma questão até partidária, é uma questão de amizade. A pessoa de Santos nós conhecemos bem, quem é a pessoa, e então nós temos que respeitar. Mas segundo turno está aí, e quem sabe aquele merecedor pode receber um apoio em algum momento. Não esperamos por isso, mas esperamos que quem vota, o eleitor, esteja conosco, abraçando a nossa causa como sempre e perseverando para uma Rio Preto melhor, assim como estamos fazendo um governo federal, eu entendo, de ótimo resultado dentro do que se previa. Sair de 30 anos de um projeto de governo e mudar esse projeto não é do dia para a noite, são muitas situações que se envolvem questões que estão inseridas na educação, na cultura, no judiciário, mas os resultados imediatos eu acho que é muito positivo, principalmente no ramo que eu conheço, que é a infraestrutura. Temos um dos melhores ministros que o Brasil já teve, né? Tarcísio Gomes. Da ministro Paulo Guedes, não precisa falar, está segurando a peteca no momento momento crítico para a situação econômica, caindo a renda e ele tendo que fazer um trabalho de distribuição de renda. Então, eu vejo muito positivo o governo federal e é o que nós, com certeza, teremos capacidade de trazer para Rio Preto. Ok. Candidato, só para pontuar, já foram 20 minutos, tá? Eu não estou interrompendo o senhor, mas o senhor controla o tempo aí para... rapidinho, o financiamento da sua campanha, o senhor vai usar fundo eleitoral, financiamento próprio, de amigos? Rapidinho para a gente partir para plano de governo. Olha, como eu lhe disse, nós estamos iniciando a campanha há praticamente 15 dias, temos um pouco menos de 40 dias. Não recebi recurso ainda, o nosso partido disponibilizará recurso de fundo eleitoral. Neste momento, o que eu não tive em 2018, né, tempo de TV e fundo eleitoral, mas isso foi mérito que construímos. Nesse momento, nós estamos iniciando os trabalhos com doação pessoal, né, doação das pessoas que estão se apresentando, mas já a partir desse momento devemos receber a contribuição, a pequena contribuição de fundo eleitoral, e a campanha que estaremos fazendo é de baixo custo, como sempre, para mostrar eficiência e tenho certeza de resultado muito positivo. Um gestor tem que pensar dessa forma, né? Com poucos recursos você multiplica o resultado. E vamos ver aonde nós temos capacidade de chegar. Ok. Plano de governo. No plano de governo o senhor fala muito, acho que a palavra mais usada é igreja e religião. Vai ter alguma influência no governo do senhor, uma igreja, uma religião específica? Olha, a pessoa do Casale pauta esses princípios, né? Desde criança. Venho de família e é o que me ajudou a construir o profissional, o Casale, a pessoa como ela é. É claro que estando em algum governo, assim como hoje faço um trabalho partidário, essas pautas sempre estarão evidentes nas minhas atitudes, no meu conceito de trabalho, não tem como ser diferente. Sempre será positivo. Eu tenho respeito, né, toda particularidade, toda individualidade, mas se a fé, a minha crença em Deus, né, eu como cristão nato e ecumênico, que eu digo, né, sou católico, casado com pessoa evangélica, temos um trânsito muito grande em todas as igrejas e, felizmente, nesse momento, recebendo um apoio até inesperado de várias entidades, para não dizer todas as entidades cristãs, não tem como não levar isso para um governo. A minha vida, na minha família, na minha empresa, com os meus amigos, é exposto isso claramente, mas com muita simplicidade. E o Casale sempre foi uma pessoa aberta a todos os contextos, né?
meus amigos, independente de cor, independente de sexo, né? Ou de definição, sempre foram bem recebidos, sempre convivemos muito bem. Então, isso eu expresso na minha pessoa, mas como nós estamos num estado de governo, né, de leis que considera o país, né, laico, dá liberdade para todos conviverem bem, nunca tive problema algum com relacionamento, nem seja questão social, financeira, muito menos de cor, sexo e religião. Maravilha. Bom, gente, dando sequência aí à série de entrevista com os candidatos a prefeito de Rio Preto, a gente volta a receber hoje aqui o candidato do PSL, o Marco Casale, né? A gente estava entrevistando o Marco na quarta-feira, perdemos aí a conexão, não conseguimos sanar esse problema e a gente combinou do Casale vir aqui concluir a falar das propostas dele pelo tempo restante, aí faltou em torno de 18, 17 minutinhos. Como eu já falei na outra entrevista, o Casale tem 57 anos, engenheiro, empresário e tem como vice a ex-secretária de Saúde, Terezinha Pachá, do PSB. Casale, obrigado, vamos torcer para hoje não cair e muito obrigado aí pela disposição. Então eu já abro, no momento que a entrevista caiu, a gente estava exatamente falando do pós-pandemia em Rio Preto, as propostas do senhor para a geração de emprego e recuperação da economia. Vamos lá, os 18 minutos começam agora, tá? Perfeito, Alexandre, Telecâmara. Queria deixar bem claro, então, que nós faremos uma gestão bem eficiente, pautado em uma meritocracia, pessoas competentes em cada segmento, em cada secretaria, em cada empresa, em cada departamento. Vocês perceberam que gestão se faz com recursos e com entrega de qualidade. Um exemplo, nós estão vendo que com pouquíssimos recursos estamos mostrando uma eficiência já nos trabalhos. Nós que não tivemos tempo para fazer uma pré-campanha, começamos praticamente a campanha nossa após as convenções do dia 16, porém já mostrando a eficiência do nosso trabalho. Aí você vê que o universo está conspirando a nosso favor com relação hoje início do tempo de exposição da propaganda eleitoral na televisão. Convido a todos os seus seguidores, seus espectadores, todos os riopretenses a conhecer melhor o Casale, seguindo as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, nosso canal no YouTube. Você que já me conhece, multiplique essas informações. Você que ainda não me conhece, entre lá nas nossas redes sociais, Casale 17. Estamos mostrando, vamos mostrar durante a campanha e durante o exercício do mandato competência para trazer o melhor e o que de melhor podemos fazer para você, riopretense, que tanto merece e tanto carece uma administração competente, dedicada, uma cidade que eu considero maravilhosa. O riopretense é uma sumidade. Casale aí para fazer um exercício de uma função que me foi delegado, uma missão que a gente espera poder cumprir com muita qualidade. Então, meus amigos, sigam, conheçam o Casale, multipliquem o Casale. Tenho certeza que Rio Preto estará em boas mãos. Candidato, falando ainda sobre a crise, a gente enfrentou aí talvez a pior crise sanitária do século. O senhor concorda a maneira como o governo municipal lidou com essa crise? E se não concorda, o que o senhor teria feito de diferente? Olha, a nossa gestão será pautada com prioridades. Saúde em primeiro lugar. Está aí a nossa vice, Terezinha Pachá, uma das pessoas mais competentes que passou pela saúde em Rio Preto. Pelo mandato e administração dela, não faltou remédio em Rio Preto, não faltou atendimento, exames praticamente imediatos. A crise sanitária seria conduzida totalmente diferente nas mãos do Casale. Eu, como gestor, como empregador, como conhecedor do empreendedorismo, teria pautado uma administração. Vou deixar claro, São José do Rio Preto hoje está indo para o 7º, 8º mês, né,
de paralisação geral de várias atividades da economia que são essenciais para o nosso município. Você conhece São José do Rio Preto? Nós não somos uma cidade industrializada, somos uma cidade prestadora de serviço, seja na área de saúde, né, área médica, seja na área de engenharia, comércio, de todos os segmentos. Toda a região, uma cidade com 460 mil habitantes, o comércio abrange 2.200.000 pessoas, talvez até já desatualizados esses valores, ou seja, quantas cidades nos procuram para comprar, para se atender na saúde. Nós ficamos praticamente os primeiros 4 meses fechado toda essa área de comércio, serviços, oftalmologia, odontologia, ortopedia. Você viu como foi crítica e como está sendo crítica a situação para quem tem salão de beleza, para quem tem academia. Se no primeiro momento o governo tivesse assumido a responsabilidade e tomado as decisões necessárias para o nosso cidadão, para a nossa cidade, tivesse criado uma barreira sanitária, tivesse buscado uma solução mais simples, aonde nós estávamos praticamente por 4 meses, com ocupação máxima de 20% dos leitos de UTI. São José do Rio Preto tem uma das melhores estruturas de saúde, eu vou dizer, do país. Uma cidade de 460 mil habitantes, são praticamente 370 leitos com respiradores de UTI. Em momento algum, nesses 4 meses, nós atingimos a média de 20%, 25% de ocupação. Nesse momento, nós teríamos que ter coragem de ter feito barreira sanitária, ter comprado 200, 250 mil, 60% da população de Rio Preto em exames e oferecido à população e fazendo o isolamento parcial, deixado a população continuar trabalhando. São situações que privilegiaram, por exemplo, eu que sou da área da construção civil, todos continuaram trabalhando. Você viu aí o município colocando obra na cidade inteira, onde as lojas estavam fechadas, onde o comércio estava fechado. Quer dizer, falta de priorizar a necessidade do Rio Pretense. Comércio teria que estar aberto, uma gestão diferenciada, ou seja, eu partiria primeiro para um controle de barreira de acesso em Rio Preto, exames, 200, 250 mil reais, os valores, isso eram insignificantes perto do problema que nós temos. O município distribuiu 20 mil exames que foram doados pelo governo federal. Não houve uma ação localizada, falta de projeto, falta de visão e responsabilidade. Um coronel do estado bateu uma ordem, o coronel local fechou o comércio. Hoje nós estamos num momento crítico, porque podemos até ir para a fase verde, nós podemos começar a abrir, mas e o desespero econômico? E quem tem 6 meses, 8 meses de aluguel atrasado? E o empreendedor, que é o empregador, que hoje já vendeu o patrimônio para pagar salário, para sustentar essa estrutura de empreendedorismo. Quer dizer, o Casale com certeza teria feito diferente. Inteligência na administração, mas coragem e respeito a quem produz. É o governo municipal trabalhando para o município, e não o contrário. Muito bom, Casale. Vamos falar de meio ambiente, porque a gente está vendo aí, Rio Preto está cinza de fumaça e fuligem de queimada, racionamento de água, né? O SEMAI aí endureceu o racionamento, estiagem, represa a nível baixo. Quero saber o que o senhor pensa sobre meio ambiente e o que fará para preservar o que resta da gente ainda de meios, né, recursos naturais, aí, o que resta de floresta, né, de área ambiental e também de manancial de abastecimento, e se o senhor concorda com o projeto de buscar água no Rio Grande. Alexandre, o Casale sempre priorizou em todos os negócios, em toda a sua vida, um olhar para o futuro. Nós temos uma cidade hoje avaliada, já que não temos censo em 2020, mas avaliada em torno de 465 mil habitantes. Prevê-se, né, então vamos olhar com uma visão macro, que em 2050 nós tenhamos 1 milhão, 1.200.000 habitantes. Em 2050, eu estou falando em 30 anos. Posterior a isso, é uma tendência mundial que essa população passe a diminuir. Mundial, tendência mundial. O nível de fertilidade, meu avô teve 11 filhos, meu pai teve 3, meu filho deve ter 1 filho, e assim vai diminuindo essa progressão, passa a ser uma regressão.
Quando você assume uma administração, seja lá na empresa, seja lá no município, nós temos que avaliar essa condição. Então, se Rio Preto tende a chegar a 1 milhão de habitantes e eu vou assumir um governo de 4 anos, pode ter 8 anos e assim, consequentemente, os gestores que têm visão do futuro vão começar a desenvolver projetos para uma cidade que tem 1 milhão de habitantes. A questão de mobilidade, hoje nós temos as ruas da cidade saturadas por veículos. No futuro, isso vai diminuir, podemos ter as ruas limpas, porque como será a mobilidade urbana? E aí, então, vamos voltar no caso do abastecimento público. Primeira coisa, você tem que projetar a cidade para uma dimensão muito maior para o futuro. Segundo, nós temos uma facilidade muito grande que nós estamos sobre recursos hídricos subterrâneos, Lençol, Bauru e o Guarani, dependendo da profundidade. Nós temos em Rio Preto alguns poços a nível do Lençol Bauru e alguns a nível Guarani, do próprio SEMAI. O detalhe é o seguinte, nós todo ano vamos passar por uma falta de água nesse momento de estiagem, é natural, meses de agosto, setembro, outubro que se passa por essa fase. Então, todo ano, todo mundo corre, descabela, fala, está faltando água. É claro que está faltando água. Por quê? Não se prevê uma sobreprodução para isso. Se prevê uma Rio Preto para 400 mil habitantes, hoje é até 460. Mas vamos projetar Rio Preto para uma cidade de 1 milhão de habitantes. O que se faz? Aumenta-se a produção com poços, perfuração de poços no aquífero Guarani, no aquífero Bauru. Nós temos que ter as proteções dos mananciais para preservar as águas superficiais. Nós estamos hoje instalados numa bacia do Turvo Grande. Nós temos uma infinidade de entidades que cuidam, que têm informação, cientistas, laboratoristas aqui da nossa região, reconhecidamente a nível internacional. Vamos utilizar essas informações, vamos fazer projetos, desenvolver esses projetos, mas aí quem paga a conta? Vai distribuir essa conta no seu endereço no SEMAI? Não. Nós temos condições de fazer projeto e buscar, junto ao governo federal e junto ao governo estadual, verbas para desenvolver esses projetos. Isso é plausível. Existem N ministérios que têm verbas para distribuir, mas por falta do projeto não chega. Qual que é a visão do empreendedor? Projetar recursos para uma cidade maior. Nós estamos falando hoje, o governo municipal correndo aí inaugurar de último momento, eu vejo com uma visão eleitoreira, o nosso anel viário. Numa gestão hoje, nós temos que pensar num rodoanel. Rio Preto está situado, rodeado pelas cidades que compõem esses 2 milhões de comércio. Quem tem essa visão? Quer dizer, bate-se palma hoje com um governo que está conseguindo terminar um rodoanel. É simplesmente interligação de avenidas. Mas o trânsito ao longo desses municípios que facilita esse fluxo e traz renda para Rio Preto. Então, eu falo assim, preservação ambiental. Isso é prioridade, está nos 5 pilares do nosso governo. Não precisamos nem questionar, vai lá no plano de governo, nós temos lá dito e feito, preservação ambiental. O resto, falta d'água. Por que todo ano, nessa época de estiagem, falta água na sua casa? É falta de visão administrativa. Se nós tivermos um governo anterior que está me apoiando agora, que em 8 anos elevou a receita do município de 585 milhões para 1 bilhão e 800 milhões, multiplicou por 3 em 8 anos, o que foi que provocou isso? A busca de recursos federais. Então, tudo é possível, mas temos que ter empenho. Eu não estou fazendo governo para me aposentar, cansado, morto, um elefante branco dentro da administração. Nós estamos trazendo para o município pessoas comprometidas, mas com energia de trabalho. E com trabalho, nós vamos favorecer o próprio cidadão e não mandar a conta para ele pagar. Fazer que o Rio Preto se torne uma cidade maravilhosa, mas para que se viva com tranquilidade. A gente tem capacidade para isso, posso te garantir. Maravilha. Só aproveitando esse ganchinho que o senhor citou aí do governo anterior que apoia o senhor, ontem ou hoje saiu nos jornais aí que há a possibilidade, de repente, do ex-prefeito Valdomiro substituir o senhor na campanha. O que tem de verdade? A especulação? O que aconteceu aí, candidato? Procura o registro desse jornalista que assinou essa matéria e vamos colocar ele na publicidade, porque a matéria é extremamente falsa.
né? Converso todo dia com o Valdomiro. O Valdomiro, essa semana, estava ausente 100%, cuidando das propriedades dele, fora de Rio Preto, né? Pediu para que eu fizesse uma nota pública, considerando simplesmente como fake news. Maravilha. Falar um pouquinho de educação, né? Queria saber o que o senhor pretende, o que o senhor pensa sobre educação, considerando também o problema da pandemia. Tivemos um ano perdido, teremos, né? Já está perdido para os estudantes. O que o senhor pensa para a educação municipal? Queria que o senhor falasse dessa proposta acho que o senhor também fala em escola militar, cívico-militar em Rio Preto. Fala um pouquinho sobre isso, candidato. Vou começar pelas perguntas inversas, né? Essa questão está bem clara no nosso plano de governo. O assunto escola militar, eu tenho até saudade do tempo que eu nasci, cresci, me eduquei na época de uma intervenção militar, onde nós tínhamos seriedade, né, na educação, onde o professor era respeitado e não apanhava do aluno na sala de aula. Eu acho que falta a nossa educação, mas principalmente a nossa cultura, perder um equilíbrio moral, ético. Eu que venho de família cristã, fui criado num ambiente rígido, eu tenho que, pelo menos, me predispor a aceitar que o governo federal custeie e implante alguma situação, seriam 1 ou 2 unidades, eu deixo claro, coloco o município de São José do Rio Preto em aberto para que o governo federal invista e coloque essa possibilidade, porque isso não é custeado pelo município. O que ocorre é o seguinte: o governo federal, nessa proposta de escola cívico-militar, ele consulta os municípios que se predispõem a receber esse investimento e esse formato de educação. Claro que no meu princípio cristão, meu princípio familiar, da forma que eu acho que a sociedade tem que permanecer unida, mas com respeito, né? Respeito à hierarquia, respeito ao professor, eu coloco o Rio Preto à disposição para que o governo possa implantar o que foi colocado nessa gestão atual, que é um governo, claro, até pelos princípios e filosofia, um governo que tem uma tendência socialista, uma tendência de esquerda, que muitas vezes o eleitor nem entende essa diferença de direita e esquerda, mas que simplesmente impediu uma escola sem partido, que negou para que o Preto tivesse essa possibilidade. Nós temos que criar todas as possibilidades. Ninguém é obrigatório a instalar seu filho numa escola cívico-militar, mas ela estará lá e eu tenho certeza que os resultados serão os melhores. Então, a visão do Casale para essa questão é simples, né? Coloco à disposição do município para esse fato, escola cívico-militar. Com relação à educação, sempre será o primeiro plano junto com a saúde. A educação é a base da formação do cidadão. Nós temos, em Rio Preto, tenho falado muito, tenho pesquisado muito, eu que não sou dessa área, mas tenho professoras e professores amigos dessa área em São José do Rio Preto, que fazem parte, inclusive, né, como funcionários públicos municipais, extremamente capacitados e reconhecidíssimos a nível estadual e federal. Qualquer simpósio que você veja de educação, você pode ter certeza que tem riopretenses lá. Além de que já tivemos até professor, né, trabalhador da educação, premiado a nível nacional, a nível mundial. Priorizando, dando condições da educação a esses profissionais que são nossos munícipes, são nossos vizinhos e que têm capacidade, nós temos que fluir e acreditar na capacidade de cada um para a gestão. Além do que também penso em fazer uma integração junto com o esporte e junto com a cultura dentro da escola. Foi dentro da escola que eu me tornei um músico, foi dentro da escola que eu passei a praticar esportes, professores, educadores físicos que hoje não são valorizados. Dentro da escola pública que eu estudei, eu me tornei um praticante de esportes, eu comecei a participar da música. A educação, o espaço, né, da educação, ele pode ser utilizado integrando isso. E eu tenho certeza que esses projetos nossos vão começar a fluir e, com certeza, se já são premiados, nós seremos um maior exemplo de educação para as questões que se tratam com relação aos municípios
eu tenho certeza que nós temos coragem, temos energia para fazer isso. O Casale sempre deixa claro nesse sentido, né? Além de valorização dos profissionais, que eu sempre digo, trazer cursos de formação técnica, valorizar isso, né? Só para alertar o senhor, acabou o tempo que a gente tinha combinado. Eu abri mais um minutinho para o senhor falar o que quiser, se despedir, fazer a sua consideração. Um minutinho. Sim. É interessante quando o tempo acaba, né? Eu tenho certeza que 4 anos de governo é muito pouco pelo que a gente tem a fazer. Vai acabar 4 anos, nós vamos deixar tanta coisa na sequência, vamos seguir para frente, por quê? Implantando situações, projetos com visão de futuro, mas coragem para buscar recursos, para despejar dentro de Rio Preto obras, projetos, desenvolvimento, independentemente do recurso do município. Eu tenho certeza que nós estamos acabando uma geração de políticos, né? Vivi uma geração lá na época, Toninho Figueiredo, Manuel Antunes, estamos acabando uma outra geração de políticos. E eu peço a todo cidadão que preste atenção na política, que faça parte da política partidária também, não somente de WhatsApp, né? Tem um ditado que eu sempre gosto de ler, né? O preço que se paga por não se interessar pela política é ser governado por quem se interessa. Então, grupo de WhatsApp não é lugar de discussão e trabalho político. Venha para dentro da política, participe com o Casale, procure saber quem é o Casale e vamos fazer uma nova geração de políticos em Rio Preto que o cidadão riopretense vai ter prazer em conhecer. Tá certo, gente. Tá aí o candidato do PSL à Prefeitura de Rio Preto, Marco Casale, a quem eu agradeço novamente por essa entrevista. Lembrando que a gente começou na quarta-feira, tivemos um probleminha de comunicação. Estamos concluindo hoje, depois a gente vai editar, pôr tudo num arquivo só e aí fica à disposição aí para você saber o que pensa o Casale. Obrigado, viu, candidato?